Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 7. A lei e a destruição. Tais obras da lei são bastante comentadas. Alguns não querem entender o conceito dessas palavras, ainda que suas almas dilacerem no abismo. Os homens só ignoram essa verdade porque se tornaram escravos da religião que afirma servir Jesus. O mais difícil para o homem é ver o pecado e continuar pecando. Muitos só prevalecem na crença do placebo, porque acreditam que sua mensagem pode salvá-los. Isso nunca foi verdade e piorou após as profecias haver se cumprido. Muitos seguem as crenças querendo ser adorados. O Eterno afirmou: quem exalta os homens na terra nunca vencerá. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quem cometer essa aberração gritará eternamente atormentado. As obras da lei são cruéis. Para entendê-las precisa prudência. Nunca rejeite o saber do Senhor, pois recusando a palavra verdadeira, ainda possuindo dons, serão destruídos. Agora te pergunto, tens noção para onde Satanás pretende levá-los? Certamente a cadeia da densa escuridão. Considerando o movimento de Constantino, que unificou Estado e religião, que entendimento essa nova crença recém-fundada trouxera aos homens? O imperador implantou a doutrina que antes o apóstolo Paulo advertiu que deveria rejeitar a todo custo. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Constantino, o imperador, aboliu as tribos dos filhos de Israel para implantar a igreja. Depois disso, por volta de 1500 depois de Cristo, um homem chamado Lutero apareceu na história. Embora pertencesse à Igreja Romana, procurava trazer o Evangelho eterno, que não seria possível devido à profecia está oculta. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. A reforma anunciada preservou a carta de Sardes e Laodiceia. Todos precisam ver este lembrete. O Evangelho eterno só poderia chegar quando a geração da figueira passasse. Mateus 24:34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Porque os reformistas, saindo da Igreja Romana em 1500, não ensinaram a verdade bíblica? Parece que mudaram de templo, pensando que seriam ouvidos pelo Eterno. Como já visto, só copiaram a doutrina romana. Por outro lado, a pessoa que nunca ouviu esse evangelho do reino e seguiu as obras da igreja, ficará à mercê do juízo final, o que determinará salvação ou condenação eterna. A maneira dividiram a igreja romana em 1500 depois de Cristo, destruiu alguns praticantes daquela fé. Para agradar a população, tais homens levantaram a sua própria adoração. É doloroso enfatizar, só o endereço foi mudado. O sistema educacional de Roma, que já existia, prevaleceu naquela nova seita. Assim que saíram da igreja romana, deveriam ensinar diferente.
Se a entidade religiosa não executava a palavra perfeita, precisariam anunciar a Escritura nos conformes. Como não fizeram isso, só provaram querer poder e riqueza para manter o próprio bem-estar. Existe algo curioso. A pregação moderna não está vinculada a Roma? Aqueles que saíram não eram lideranças daquela igreja? Não generalizando, porventura não propagaram o tal ensino para se protegerem? A igreja romana em 1500 depois de Cristo estava alinhada, portanto muitas dúvidas ainda são insolúveis. Por que tais homens protestando não foram detidos? A doutrina anunciada não conduzia à verdade, portanto a proteção de Deus não viria. O estudo romano não está sendo aplicado atualmente na religião reformada? Todos sabem que as levantadas nos últimos dias, tribos dos filhos de Israel, não se corrompem. A reforma religiosa implantou o estudo que os romanos já tinham. Mesmo deixando a idolatria costumeira, ainda seguem naquela fundação. Por isso, morrerão e ficarão eternamente no mundo sem Deus. As pessoas sempre perguntam: se as igrejas rejeitarem a palavra verdadeira, serão julgadas na terra? A resposta é plena: não haverá ninguém inocente. Aqueles que afastarem do Criador e dos pregadores serão severamente punidos. Voltando à igreja romana, quem mais perdeu almas em todos os tempos? Não foram os romanos? Porque eles não estão revoltados? Porventura pensam que verão todos no lugar atormentado? Os cristãos que buscarem a impiedade serão punidos. Aqueles que souberem o verdadeiro caminho e mesmo assim seguirem a antiga aliança transitória, repudiarão também o sacerdócio messiânico e a sua palavra. Quando a criatura interpreta a Bíblia de forma errada, o poderoso fica triste. Atualmente há religiosos que incentivam a entrar na religião, apesar de nunca terem compreendido a origem daquela crença. Mesmo assim, facilita seguir o caminho largo. Mas qual será o benefício dessa decisão? A facilidade da pregação tornaram os homens mundanos, razão porque só procuram doutrinas fáceis. Eles, nessa condição, não obedecem ao Criador. Infelizmente, tais pessoas pararam no tempo. Agora flutuam na doutrina de Constantino, o imperador de Roma e fundador da igreja. Muitos acreditam que congregando nos templos poderão salvar. Esses cairão e não se erguerão. A igreja até ensina coisas bonitas, mas não agradará a Deus essa lei doutrinária. Esses, por serem mundanos, não creem no sumo sacerdote Jesus e no Criador. Isto fizera perder a visão espiritual. Os demônios implantaram o ismaelismo nos templos para destruir os cristãos. Alguns pensam que Satanás gosta de pessoas em pecado. Pelo contrário, busca alguém usado por Deus, não importando a classe social, cor, nacionalidade, sexo ou raça. Os cristãos repudiam o fato que os demônios podem imitar Jesus, o sumo sacerdote eterno. Nessa condição, ficam envergonhados por pensarem assim, porque muitos entendidos já perceberam a tal realidade. Muitos, por abraçarem a lei ismaelita, tornarão tão cegos que brevemente perecerão. Na Escritura há uma inspiração grandiosa, não a buscando certamente sofrerá. As tribos dos filhos de Israel choram com quem sofre e alegram com quem festeja. Esses são atributos da pessoa que será arrebatada. Aqueles que deixarem as promessas de Abraão obterão
terão terrível destruição. Esses, após entrarem no lugar tenebroso, serão esquecidos para sempre. Os gritos dos excluídos não serão ouvidos, porque o Senhor os recusará. Todos ali gemerão simultaneamente, mas tudo será inútil. Muito arrependimento se ouvirá naquele lugar, mas a súplica para nada servirá. Enquanto viviam, o Evangelho eterno estava junto dele e ignoraram. No triste abismo não se adaptarão e nem serão consolados. Por todos os lados alguém pedirá socorro e nada será feito. Ali o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:44. Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Assim que Jesus restaurou as tribos dos filhos de Israel, tornando-as espirituais, os discípulos começaram a pregar o Evangelho eterno deixado por Cristo. Naquele tempo, os imperadores torturavam quem recebia o sacerdócio messiânico. Eles jogavam para os leões ou os decapitavam. A matança terminou quando os irmãos negaram o evangelho do reino na fundação da igreja. A partir daí, não foram dezenas de pessoas mortas, mas todos que obedeceram àquela crença.